as consequências são mais importantes que as decisões. Por quê? Porque você não vai conviver com as decisões que tomou, mas com as consequências delas. Todos bem? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. Tem uma mensagem importante para trazer. Peço que você traga o teu espírito para cá, traga a tua cabeça para cá, para entender tudo o que Deus tem para falar conosco, para nos direcionar. A mensagem, o título, você já ouviu, parte dela você conhece, mas não é a mesma mensagem. Diga comigo, por favor, estude as consequências. Estude as consequências. Nós falamos há poucos dias ainda sobre isso, né? As consequências são mais importantes que as decisões. Por quê? Porque você não vai conviver com as decisões que tomou, mas com as consequências delas. Por isso nós precisamos estudar as consequências, analisar as consequências, antes de fazermos escolhas, de tomarmos decisões. E quando você entende isso e coloca isso em prática, tudo fica mais fácil. Diga assim comigo, por favor. Diga: eu sou obra das mãos do Mestre. Diga: obra de arte criada em Cristo Jesus. Você sabe que os nossos caminhos, a nossa vida, ela já foi totalmente planejada por Deus de antemão, né? Nada que acontece é por acaso, tudo tem um propósito. E nos leva para um destino, nos leva para o cumprimento daquilo que Deus tem conosco. Por isso, nós precisamos estar atentos, você precisa estar atento e constantemente buscando isso. O que é que Deus tem comigo? O que é que Deus tem para mim? Para onde Deus está me direcionando? Para que você não se distraia e não saia daquilo que é o propósito de Deus para você. Diga assim comigo, por favor. Diga: tudo que Deus planejou para mim, diga, é bom. Nem sempre é fácil, mas é bom. É verdade ou não é? Nem sempre é fácil, nem sempre vai ser exatamente como nós imaginamos, mas é bom. Agora, deixa eu mostrar uma coisa para você, e é possível que eu choque a muitos de vocês. Você já parou para pensar que muitas pessoas estão morando no lugar errado? Muitas estão trabalhando no lugar errado. Muitas pessoas estão dirigindo o carro errado. E eu arrisco dizer que muitas estão com filhos errados. Como assim, pastor? Exatamente isso. Sabe por quê? Porque não aceitaram o propósito de Deus para a vida delas. Decidiram seguir a vida ao seu próprio modo. Quem entende isso, por favor? Quando você decide seguir a sua vida ao seu próprio modo, você está dizendo a Deus assim: olha, eu não preciso do Senhor, eu sei o que eu faço com a minha vida. A partir daí você assume o controle, Ele não vai mais com você. E é aí onde muitos acabam alterando o seu destino. E é onde eu digo para você que muitos estão vivendo no lugar errado, trabalhando no lugar errado, dirigindo o carro errado, muitos até mesmo criando os filhos errados. Por quê?
Porque saiu do destino. Não era o que Deus tinha. Não era o propósito. Não era a direção. Mas, agora, tem que conviver com as consequências. Tem que lidar com elas. Sabe, se uma pessoa decide crer em Deus e andar com Deus, então ela precisa entender e aceitar, diga comigo, o que está escrito. É loucura a gente dizer que crê em Deus e que anda com Deus, mas não coloca em prática os ensinamentos dele. Não coloca em prática as orientações dele, o que está escrito. Sabe por quê? Tudo na vida pode mudar. Tudo, absolutamente tudo na vida pode mudar. O tempo muda, o governo muda, as circunstâncias mudam, a economia muda, as pessoas mudam, tudo muda. Diga assim comigo, por favor, mas o que está escrito vai se cumprir. O que está escrito vai se cumprir. Por isso é inteligente da nossa parte ficar com o que está escrito. Por isso é inteligente da nossa parte nos inteirarmos do que está escrito e ficarmos com o que está escrito. Quando Deus mandou que Jonas fosse para a cidade de Nínive, Deus tinha um propósito com ele ali, e ele decidiu pegar um navio, entrar num navio e ir para Tarsis. Ele não imaginou o que aconteceria, em nenhum momento passou pela cabeça de Jonas o que aconteceria. Quem lembra da história, por favor? Aonde ele foi parar? E quem lembra o que ele disse quando estava no ventre da baleia? Eu clamei no ventre do inferno. Quantas pessoas dizem assim, eu estou vivendo um inferno? É verdade ou não é? Quantas pessoas dizem assim, eu estou vivendo um inferno? A minha vida está um inferno, uma droga. Por quê? Porque Deus mandou ir para um lugar, ela foi para o outro. Deus mandou ir para uma direção, ela foi para outra. Deus traçou um destino para ela e ela decidiu tomar uma outra direção. Ele não parou para pensar que aquilo pudesse acontecer, jamais passou pela cabeça dele que aquilo pudesse acontecer, mas aconteceu. Quando Deus mandou que Saul esperasse por Samuel durante 7 dias, que Samuel viria para oferecer sacrifício e para dizer a Saul o que ele deveria fazer, ele não imaginou o que poderia acontecer, ele jamais imaginou que, adiantando as coisas, oferecendo sacrifício no lugar de Samuel, ele alteraria completamente o destino dele. Sabe, tem coisas importantes aqui para nós refletirmos, porque tem coisas que alteram o destino das pessoas. Altera ou não altera? Sim ou não? Tem escolhas, tem decisões que alteram o destino das pessoas, que muda completamente o curso da vida delas. Saul jamais imaginou que algo dessa natureza, que na cabeça dele era algo tão simples, pudesse gerar tudo o que gerou. A Bíblia diz assim, diga comigo por favor, há caminho que ao homem parece direito. Diga, mas o fim dele são caminhos do quê? Há caminhos que aos olhos do homem parece direito. Tem coisas que as pessoas olham e dizem assim, mas isso aqui não tem problema. Não, mas que diferença vai fazer isso aqui? Mas é uma coisa tão boba, uma coisa tão simples. Isso aqui vai me prejudicar em quê? Isso aqui pode alterar em quê a minha vida? Tudo. Tudo, altera tudo. Muda tudo. Às vezes uma coisa simples muda tudo. Algo que muitas pessoas consideram pequeno, né? Ainda tem gente que usa aquela expressão assim, mas uma coisa tão besta, né? Coisa tão besta, tão boba, muda tudo. Tudo, sabe por quê? Jonas tinha graça para ir para Nínive.
ele não tinha graça para ir para Tarsis. Entendeu ou não? Diga assim comigo, Jonas tinha graça para ir para Nínive. Ele tinha graça, ele tinha unção, ele tinha o favor de Deus para ir para Nínive, não para Tarsis. Deus estaria com ele em Nínive e não em Tarsis. Tanto é que, quando ele voltou para o seu destino, quando ele voltou para Nínive, quando ele foi fazer o que Deus mandou fazer, Deus agiu de forma tão gloriosa, tão extraordinária, que o que era para fazer em 3 dias, diga comigo, ele fez em 1. E diga assim comigo, por favor, com 100% de resultado. O que era para acontecer em 3 dias, o que era para fazer em 3 dias, levava 3 dias para fazer, ele fez em 1 e com 100% de resultado. A Bíblia diz que na cidade de Nínive, do maior ao menor, do mais novo ao mais velho, do mais simples ao mais importante, todos se arrependeram na cinza e no pó. O rei desceu do trono e se curvou diante do Senhor. Amém? Amém, pessoal? Está vendo como é que é? Está vendo como é que é? Observe que uma pessoa, um homem e uma mulher na direção certa, um homem e uma mulher no caminho certo, ele se torna poderoso. O que levaria dias, meses, anos para fazer sozinho, ele faz num espaço de tempo muito curto, muito pequeno. Deus abrevia o tempo. E tudo que ele faz produz resultado. Ele minimiza perdas. Entende ou não? Sim ou não? Ele minimiza perdas. O que essa pessoa faz na direção de Deus, ela tem sucesso, na direção de Deus, ela tem êxito, na direção de Deus, as coisas funcionam, as coisas dão certo, ela tem graça para fazer, ela tem unção para fazer, e ela tem favor de Deus para aquilo. É onde tudo prospera. É onde muitas vezes as pessoas olham e dizem assim, né? Puxa vida, não sei o que acontece com fulano, tudo que esse cara faz dá certo. Não sei o que acontece com a fulano, com a ciclana, tudo que essa pessoa faz dá certo, parece que tudo que ela toca prospera, nunca vi um negócio desse. Já tem outros que dizem assim, né? Eu não sei o que acontece comigo, tudo que eu ponho a mão dá errado. É assim ou não é? Eu não sei o que acontece comigo, parece que tudo que eu ponho a mão dá errado. Eu te digo o que acontece. Falta graça, falta favor, falta bênção. Por isso dá errado. Por isso não funciona. Não tem graça para aquilo. Não tem favor para aquilo, não tem a bênção para aquilo. Saul tinha graça para esperar Samuel, mas ele não tinha graça, ele não tinha favor para oferecer sacrifício. Ele não foi chamado para aquilo. E olha que coisa linda, por mais que ele estivesse com medo, por mais que Saul dissesse que os inimigos estavam se aproximando, por mais que ele dissesse que os soldados já estavam fugindo, se escondendo, diga assim comigo, por favor, o inimigo, diga, não chegava. Ele rodeava, mas não chegava. Ele rodeava, mas não tocava. Ele se aproximava, mas não atacava. Sabe por quê? Porque Deus havia dito que era para Samuel chegar. Então, se Samuel tinha que chegar, diga comigo, ele ia chegar. Entendeu? Quando Deus diz que algo vai acontecer, vai acontecer. Quando Deus diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Quando Ele diz que alguém vai chegar, esse alguém vai chegar. Quando Ele diz que aquilo tem um tempo, aquilo tem um tempo. E naquele tempo as coisas vão acontecer. E por mais que algo tente mudar o curso das coisas, diga comigo, não pode. Diga, Deus não permite. Entendeu? Por mais que algo aconteça e tente mudar o curso das coisas, Deus não permite. Não muda, não acontece. E aí, a gente tem que parar e refletir, né? Vamos pensar juntos aqui. Você tem graça para fazer o quê? O que Deus te chamou para fazer? Já parou para perguntar isso a Deus?
Você já parou para ir a Deus e entender o que é que Deus tem de verdade com você? O que é que você tem graça para fazer? E aí, vamos abrir isso aqui. Você sabe que quando a gente fala sobre isso, na vida nós temos ciclos, nós temos etapas, né? Nós temos fases. E cada fase da tua vida, você tem graça para uma coisa diferente. Você tem favor para uma coisa diferente. Quando você tem os seus 5, 6, 7 anos de idade, 12, 13, 14, 15 anos de idade, você tem graça para fazer o quê? Para estudar, não é? Sim ou não? Você tem graça para estudar. Você tem favor para estudar. Você tem cabeça para estudar. A tua mente, ela funciona de forma diferente, ela absorve de forma diferente. É assim ou não é? Sim ou não? Agora, deixa eu perguntar, quem aqui estudou já depois de uma idade já mais avançada? Quem voltou para a escola aqui? Voltou? Você teve a mesma facilidade? Sim ou não? Não tem. Sabe por quê? Não é que a gente não faz, a gente faz. Só que você tinha graça para fazer isso lá atrás. Por isso que a gente não pode pular processo. Por isso que nós não podemos adiantar processos, adiantar etapas. Eu tenho graça para estudar, então é isso que eu preciso fazer, estudar. Uma pessoa, ela tem graça, ela tem favor, ela tem a bênção para se relacionar sexualmente com outra, por exemplo, dentro do? Ela não tem graça, nem favor, nem bênção para fazer isso antes do casamento. E o que acontece quando existe a prática do relacionamento antes do casamento? Normalmente não dá certo. A maioria dos casos não dá certo. É verdade ou não é? Quando pula etapa já começa por aí, não dá certo. E aí, ainda que dê certo e a pessoa siga para a próxima fase, você já parou para pensar em quantas perdas já começa, por exemplo, pelo encanto da lua de mel? Não existe mais. Porque tudo que tinha para aproveitar, aproveitou antes. Então essa graça a pessoa já não tem mais, esse prazer ela já não tem mais. Que é o encanto do se conhecer, né? É o encanto do pacto de sangue. É assim ou não é? Que Deus preparou para que fosse assim. Isso ela já perdeu. Nisso ela já foi roubada. E aí, se eu entrar fundo nisso aqui, quantos, por adiantar processos, né? Hoje tem que conviver com as consequências disso. Filhos que não foram programados, casamentos que aconteceram sem que devesse acontecer, porque pulou processo, adiantou as coisas e, enfim, pessoas doentes, e a gente vai longe. Por quê? Porque não tem graça para isso. Não tem favor para isso. Não tem bênção para isso. Você tem a bênção, você tem graça, você tem favor para fazer dentro do casamento. É uma bênção, mas para o casamento. E aí, eu iria longe aqui. Eu iria longe. Mas fica a pergunta para você. Você tem graça para fazer o quê? Qual é o teu propósito? Deus te chamou para quê? Porque para aquilo que Ele te chamou, Ele te dá graça, Ele te dá favor, Ele te abençoa. É como Jonas, você faz e as coisas prosperam, você faz e as coisas frutificam, você faz e as coisas acontecem. Amém, pessoal? Amém, minha gente? 1 Samuel 17 diz assim, os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar.
Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Diga comigo, por favor, Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado, eu continuo, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? O gigante estava lá, há 40 dias, afrontando, envergonhando, chamando para a batalha, e ninguém tinha coragem. Aí chega Davi e escuta uma conversa entre os soldados, um burburinho ali entre os soldados. Olha, vocês viram aquele homem? Está aí todo dia, 40 dias já desafiando Israel. O rei diz que vai dar grandes riquezas para quem o matar. O rei diz que vai dar a sua filha em casamento para ele. E ainda vai isentar sua família de impostos em Israel. Quando Davi ouviu aquilo, ele disse, escuta, o que é que vocês estão falando? O que é que vão dar para quem matar esse incircunciso aí? Diga comigo, por favor, Davi, diga, analisou a situação, diga, buscou, diga, se informar, e só então tomou a decisão. Davi estudou Davi estudou as consequências. Se eu fizer isso aqui, para onde isso vai me levar? Se eu tomar essa decisão, que resultados isso vai trazer para a minha vida? Se eu enfrentar esse gigante e vencer, o que é que isso vai me proporcionar? Você já parou para pensar quantos problemas as pessoas evitariam se antes de qualquer escolha, qualquer decisão, elas parassem e fizessem a mesma pergunta? Se eu fizer isso aqui, para onde isso vai me levar? Se eu tomar essa decisão, se eu fizer essa escolha, o que isso vai trazer de resultado para a minha vida? O que isso vai trazer de benefício para a minha vida? O que é que isso vai agregar à minha vida? A gente eliminaria muito problema. É verdade ou não é? A gente eliminaria muita situação desgastante. Você resolveria muita coisa com perguntas simples como essa. Só que é aquela coisa, né? Já ouviu aquela expressão assim, eu quero, e 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 eu quero, então eu quero, eu vou fazer. E aí a gente não estuda as consequências. A gente não para analisar a situação. A gente não busca se informar. Aí leva isso para todas as áreas da tua vida. Quantas pessoas se envolveram em relacionamento que só trouxe desgaste, dor de cabeça, porque não analisou quem era, não parou para conhecer antes de entrar. Quantas pessoas entraram em sociedades e levaram prejuízos violentíssimos porque simplesmente entrou, não parou para consultar Deus, não parou para analisar a situação, não parou para se informar acerca de quem era a pessoa. Entendeu? São coisas simples, que deveria fazer parte da nossa rotina, deveria fazer parte do nosso estilo de vida. De um estilo de vida, diga comigo, por favor, prudente. Estilo de vida prudente. Sabe, nós temos que tomar cuidado para não agir de forma ingênua em relação à nossa forma de viver, em relação às nossas escolhas e decisões. Porque tudo o que você fizer vai refletir na sua vida e vai trazer algum tipo de resultado. Não tem como ser diferente. Tudo que uma pessoa fizer vai trazer para a vida dela algum tipo de resultado. Por isso nós precisamos ouvir, parar para ouvir
a nossa consciência. Sabe por quê? Diga assim comigo, por favor, o Espírito Santo, diga, fala a nossa consciência. O Espírito Santo fala a nossa consciência. Ele se comunica com a nossa consciência. E quando você para e você dá ouvidos ao que ele está falando, você não erra, você não perde, você não falha, porque ele não erra. Diga assim comigo, Deus tem informações que eu não tenho. Deus tem informações que a gente não tem. Então, antes de qualquer coisa, antes de ouvir quem quer que seja, eu preciso ouvir a Deus. Antes de ouvir quem quer que seja, eu preciso entender o que Deus tem com aquilo, se Deus está naquela situação, se Deus me acompanha naquilo ou não. E me fazer a pergunta: eu vou tomar essa decisão, vou fazer essa escolha, eu vou entrar nesse negócio, vou entrar nesse relacionamento, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu estou pronto para as consequências disso? Porque se eu não estou, não posso entrar. Se eu não estou, não posso fazer. Amém? Tem uma passagem que eu gosto muito, e eu quero meditar com você sobre isso. Atos 27 diz assim, ó: tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Diga isso comigo, por favor. Por isso, Paulo, o quê? Não é que eles não sabiam, eles foram advertidos, mas ignoraram. Uma coisa é você entrar em algo inocente sem saber, uma outra coisa é você saber e ignorar. A Bíblia diz que ao culpado Deus não tem por inocente. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e para a nossa vida. Diga comigo, por favor, mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, diga, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Paulo disse assim, escuta, vocês estão vendo aí, a navegação está perigosa, o mar está agitado, o negócio está complicado, se a gente seguir nisso, nós vamos ter problema, vai ter prejuízo para o navio, vai ter prejuízo para vocês, vai ter prejuízo para a vida de todo mundo. Aí vem o capitão do navio, vem o dono do navio, emite uma outra opinião, e aí é o seguinte, né? Paulo quem é? Paulo não sei, é um prisioneiro, um fabricante de tenda. Esse aqui, quem é? Esse aqui é o piloto do navio. Esse aqui é o dono do navio. Não, então entre ouvir o fabricante de tenda, o prisioneiro, eu vou ouvir o dono do navio, eu vou ouvir o piloto do navio. Só que tinha uma diferença que eles não entendiam. Paulo entendia, conhecia o mundo espiritual, o dono do navio não. Paulo discernia o mundo espiritual, Paulo era um homem de Deus, Paulo tinha informações que eles não tinham, o dono do navio, o piloto do navio não tinha. Está vendo como é que é? Por isso você tem que estar atento com quem você ouve, quem você para ouvir. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui para mim, por favor. Deixa eu te mostrar um negócio importante. Direto eu atendo gente que vive entrando em problema por ouvir quem não sabe o que está falando. Entendeu ou não? Às vezes a pessoa, ela não dá conta da própria vida. Às vezes a pessoa não está dando conta dela. E ela quer falar. Ela quer ensinar, ela quer dar palpite. E o outro que não tem discernimento, para ouvir. E aí quem acaba ficando com o problema é ele, é ela. Quem acaba ficando com a bomba para resolver depois é a pessoa. Entende ou não? Uma pessoa para ensinar o caminho, ela tem que ter passado por lá. Ninguém ensina o caminho sem que antes tenha passado por ele.
É verdade ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Lembra de Moisés? Moisés viveu 40 anos como filho da filha de Faraó, depois ele viveu mais 40 anos no deserto, para depois de 80 anos conduzir o povo à terra prometida. Então, antes de Deus usar Moisés para falar, para ensinar, para conduzir, diga comigo, Deus precisou, diga, prepará-lo. Aí chega alguém que não tem preparo nenhum, que não tem estrutura nenhuma, chega alguém que não venceu em nenhuma área da vida, a vida dele não mudou, ele não chegou a lugar nenhum, e ele quer ensinar. E o outro que não tem discernimento nenhum para ouvir. Se olha para o casamento da pessoa é uma bagunça, se olha para a vida dos filhos é uma desordem total, se olha para a vida financeira é o caos. Entendeu? Tudo na vida da pessoa é bagunçado, e aí eu vou parar para ouvir e tomar decisões com base no que essa pessoa está falando. Que sentido faz isso? Nenhum. É verdade ou não é? Sim ou não? Mas é o que acontece com as pessoas. É o que acontece com quem ainda alimenta aquela necessidade de aprovação. Tem gente entrando em problema por conta da necessidade de aprovação. Ele precisa que o outro aprove o que ele está fazendo. Ele precisa que o outro aprove a decisão que ele vai tomar. Ele precisa que o outro aprove a escolha que ele vai fazer. Não, querido, você precisa que Deus aprove. Se Deus aprovou, está tudo certo. Se Deus aprovou, vai fluir. Se Deus aprovou, vai acontecer. Se Deus aprovou, a coisa vai andar. Entendeu? Mas a necessidade de aprovação faz com que as pessoas fiquem buscando. Ela quer ouvir o que o fulano tem para falar, quer ouvir o que o Beltrano tem para falar, quer ouvir o que o outro tem para... quer ouvir todo mundo. E aí, no fim, não dá em nada, ou dá problema. Entendeu? Desnecessário. Desnecessário. Sempre vai ter um dono do navio. Sempre vai ter um piloto do navio. Sempre vai ter alguém que parece que sabe mais. Você já prestou atenção que na boca de algumas pessoas, Jesus é mais bonito? É ou não é? Sim ou não? Na boca de algumas pessoas, Jesus é uma coisa de louco, né? Você fica... Só que quando você olha para a vida da pessoa, não condiz com o que ela fala. Fica claro que ela não crê no que ela prega. Quem entende, por favor? Não condiz. A pessoa fala de uma coisa que ela não vive. O que ela fala não condiz com o que ela vive. Isso mostra que ela não crê no que ela prega. Então nós precisamos estar atentos. A Bíblia ensina, queridos, que nós devemos ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Nós somos simples, mas somos prudentes. Entendeu? Nós somos simples, mas nós estamos atentos a tudo. Não é porque eu decidi ser simples na minha maneira de viver, ou na minha maneira de conduzir as coisas, que eu vou ser imprudente, não. Somos extremamente prudentes. Prudentes no que a gente ouve, prudente no que fala, prudente com quem nos relacionamos, nós somos prudentes. Porque é a minha vida, diga assim comigo, por favor, é a minha vida, é a sua vida. Entendeu? Aí diz assim, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenície e ali passar o inverno. Este era o porto de Creta, que dava para o sudoeste e para o nordeste. Começando, eu quero que você preste atenção daqui para frente, começando a soprar suavemente um vento sul, diga comigo, por favor, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Começou tranquilo, o vento soprando tranquilo, né? Aquela coisa, aquela calmaria, aquele negócio manso, parecia
que estava tudo bem, parecia que nós fizemos a escolha certa, tomamos a decisão certa, agora vai. Aí diz assim, por isso levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Diga comigo isso, por favor, diga pouco tempo depois. Diga novamente, pouco tempo depois. Desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora, diga comigo, com as próprias mãos, a armação do navio. É sempre assim, né? Começa tudo tranquilo. Parece que está tudo bem. Parece que está tudo certo. Tudo, tá? Vento está calmo, tá? Escolha certa, decisão certa, está tudo bem. Diga comigo, pouco tempo depois, não demora muito, pouco tempo depois, vem o vendaval, pouco tempo depois vem o temporal, destruindo com tudo, acabando com tudo. Aí, perderam o controle do barco, ficaram à deriva, começaram a jogar fora as cargas, perderam a esperança de salvação e, por último, já estavam jogando fora a estrutura do barco. Está vendo como é que é? Até a estrutura do barco já estava indo embora. Deixou nada, não sobra nada. Diga assim comigo, mas Paulo os advertiu. Entendeu? Mas Paulo os advertiu. E aí entra aquela velha história, né? Poxa vida, por que eu não ouvi o fulano? Poxa vida, por que eu não ouvi o... Entendeu? Por que eu não... se eu tivesse ouvido fulano, se eu tivesse ouvido pastor, se eu tivesse dado atenção para a mensagem aquele dia, não teria passado por nada disso. É assim. É assim. Aí diz assim, não aparecendo o sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Chega o ponto de tem esperança, acabou. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, olha isso aqui, os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho. Ainda tem que ouvir isso depois, né? Quando vai buscar ajuda, aí escuta assim, mas eu não te falei? Não é assim? Você deveria ter me ouvido, você não está passando por isso agora. Não é sempre assim que acontece? Sim ou não? Ou estou falando besteira? Você deveria ter me ouvido, tá vendo? Te falei. Se tivesse me escutado, não estava assim, mas você não me escuta. É ou não é? Não vou nem perguntar quem já ouviu isso, porque eu já sei a resposta. Entendeu? Se tivesse me ouvido. Os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta,
pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes, diga comigo, que tenham coragem. Ó, você fez a escolha, você tomou a decisão, você seguiu nessa direção, vieram as consequências. Então, agora eu tenho um conselho para você. Meu conselho é: tenha coragem. Porque você vai ter que enfrentar. Tenha coragem, porque não tem para onde fugir. Tem que encarar o que tem que encarar e seguir em frente. Entendeu? Chorar não vai resolver. Se lamentar não vai resolver, se prostrar não vai resolver, pular do barco não vai resolver, que você vai morrer no mar. Então, só tem um jeito: tenha coragem. Aguenta firme aí, até que chegue o socorro. Entendeu? Aguenta firme aí até que chegue o socorro. Ó, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Diga comigo, por favor. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. Diga comigo, é preciso que você compareça perante César. Ó, ninguém vai morrer. Tenha coragem, ninguém vai morrer. O navio vocês vão perder. Tem coisas que você não recupera mais, tem coisas que você perde mesmo. Mas você não vai morrer. Sabe por quê? Porque ontem o anjo do Deus a quem eu sirvo, o anjo do Deus a quem eu adoro, ele apareceu a mim dizendo que não era para eu ter medo, porque eu tenho que chegar lá. Eu tenho que me apresentar diante de César. Você prestou atenção que eles passaram por tudo aquilo para no final ter que voltar para aquilo que era o propósito inicial, que era levar Paulo até César. Às vezes a gente roda, mas se quiser que dê certo, só tem um jeito: tem que voltar para onde Deus quer. Se quiser que funcione, só tem um jeito: tem que voltar para o propósito de Deus. Tem que voltar para onde Deus te colocou. Tem que voltar para aquilo que Ele te colocou para fazer. Amém, pessoal? É assim que a gente resolve as coisas. Ó, eu vejo muitas pessoas, eu ouço muitas pessoas perguntando: o que eu preciso fazer? A resposta está aqui, ó. Você precisa voltar lá para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Você tem que voltar para Jesus. Tem que voltar para o propósito dele para a tua vida. Você tem que voltar para aquilo que ele te colocou para fazer. É lá que você vai encontrar a saída. É lá, é nele que você vai encontrar a solução para essas questões. É nele que você vai encontrar as mudanças que você busca, as mudanças que você espera. Amém, pessoal? Não tem mudança fora de Jesus, gente. Não tem. Mudança fora de Jesus tem prazo de validade, sabia? É 15 dias, 20 dias no máximo, e daqui a pouco está voltando a mesma coisa. Se Deus não agir, se Deus não entrar, se Deus não operar, se Ele não se manifestar naquela situação, ainda que a pessoa faça 1001 promessas de mudança, a gente já sabe, é 15, 20, 30 dias no máximo, daqui a pouco está voltando. Não tem mudança sem Jesus. Por isso nós precisamos voltar para Ele, Ele é o ponto de partida. Quando você volta para Ele e corrige a rota, tudo dá certo. Quando você volta para Ele e acerta o caminho, você acerta o destino, tudo funciona. As coisas acontecem. Olha, não vamos longe não. Vamos falar de nós, vamos falar daqui, vamos falar da igreja. Né? Quantos de nós tomou o rumo errado em algum momento? E as coisas deram errado. E aí, quando você disse assim, né? É aquele momento que a gente cai a ficha, você fala assim: meu Deus, eu preciso voltar para a igreja, preciso voltar para Jesus, porque senão não sei o que vai ser da minha vida. É assim ou não é? Aí você volta
Você para ouvir o que Deus tem para falar com você, você dá abertura para o que Ele está te orientando, você corrige a rota e as coisas começam a funcionar novamente. Aí, quando testemunha, quando a pessoa vem contar do que Deus fez na vida dela, normalmente elas dizem assim, ó, por que eu não voltei antes? É assim ou não é? Por que eu não voltei antes? Quanto tempo perdido? Quanto tempo eu gastei? Quanto tempo, sofrendo desnecessariamente, passando por coisas que eu não precisaria ter passado? Tinha um propósito. Eles tinham que levar Paulo até César. Paulo tinha que chegar lá no César. E Deus, diga comigo, Deus não muda de ideia. Deus não muda de ideia. De um jeito ou de outro, Paulo ia chegar em César. Querido, coloca uma coisa dentro de você, Deus não muda de ideia. Deus não muda de ideia. Onde você tiver que chegar, onde Deus te quer, você vai ter que chegar mais dia, menos dia, de um jeito ou de outro. Entendeu? De uma maneira ou de outra, de um jeito ou de outro, você vai ter que chegar lá. Vai ter que ceder. Se quiser que a coisa caminhe, tem que ceder. Não adianta. A gente não tem para onde fugir. Amém? Amém, pessoal? Você precisa entender de uma vez por todas que é assim, ó. Tudo que você fizer vai trazer resultado para você. Então, quanto mais cedo a gente faz as escolhas certas, toma as decisões certas, mais cedo a gente vence. Mais cedo as coisas frutificam. Mais cedo a gente prospera. Mais cedo as coisas são restauradas. Deuteronômio 30:19 diz assim: hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênção e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Goste as pessoas ou não, vida e morte é resultado de escolhas. Vida e morte. Riqueza e pobreza é resultado de escolha. Sabia? Riqueza e pobreza. Bênção e maldição é resultado de escolha. Pastor, ninguém escolhe maldição, ninguém escolhe pobreza. Escolhe. Tem escolhas que nós fazemos, decisões que nós tomamos que nos levam para essa direção. Tem ou não tem? Sim ou não? Tem. Não adianta, às vezes a gente quer transferir a responsabilidade e dizer que a responsabilidade é do governo, a responsabilidade é do trabalho, a responsabilidade é dos meus pais que não me deram isso, não me deram aquilo, a responsabilidade é porque eu não tive isso, não tive... Não. A responsabilidade é nossa, das nossas escolhas. Nós escolhemos, nós decidimos. Todos os dias nós fazemos escolhas que vão contribuir para o nosso crescimento, para as nossas vitórias ou não. Felicidade ou infelicidade, ou a falta dela, é escolha. Um lar feliz, um lar bem ajustado, uma família bem ajustada, ou uma família desajustada, infeliz, é escolha. São escolhas que nós fazemos, decisões que nós tomamos que vão contribuir para aquele tipo de resultado. Então, se eu não estou feliz com os meus resultados, eu preciso mudar as minhas escolhas, eu preciso mudar as minhas decisões, preciso mudar o que eu estou fazendo. Tem que ir lá na raiz do problema e trabalhar ali. Tem que ir lá na raiz do problema e mudar o que está causando aquela situação. E tudo muda. Quem entende isso, por favor? Isso é sério. Isso é sério. Se a gente não entende, nós ficamos rodando em círculos. A gente gasta tempo sem sair do lugar. Estou mostrando para você aqui, ó. Mostrando para você. Foi o navio, foi a carga, só não foi a vida porque Paulo estava lá. Se não tivesse um homem de Deus lá, e Deus não tivesse um propósito com ele, tinha ido todo mundo embora. Não tinha sobrado um, tinha morrido tudo. Tinha um homem de Deus ali. Por isso, você precisa ser esse homem de Deus aonde você está.
Você precisa ser esse homem de Deus na tua casa, tem que ser esse homem de Deus, essa mulher de Deus no teu trabalho, na tua empresa, no teu negócio. Você tem que ser esse homem de Deus lá no teu ciclo de amizades. Você tem que ser essa pessoa, essa que tem um propósito, esse que tem um propósito, esse que sabe para onde está indo. E que por sua causa, por você estar ali, todos os demais são salvos, são mudados, são transformados. Somos nós. A Bíblia não diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo? Sim ou não? O sal, ele não serve para nada se ele não salgar. A Bíblia diz que só tem uma função para ele, ser jogado no chão e pisado pelos homens. Uma lâmpada, uma lamparina, ela não é acesa e colocada debaixo da mesa. A Bíblia diz que ela é colocada num ponto alto da casa para que ilumine todos os que estão naquele lugar. Então, eu preciso me transformar nesse sal. Aquele que vai temperar, aquele que vai salgar, aquele que vai cuidar, preservar. Eu preciso me transformar nessa luz, me tornar essa luz. Paulo foi sal, Paulo foi luz ali. Se não fosse ele, todo mundo teria se perdido. Mas porque ele estava ali, porque ele sabia o propósito da vida dele, porque ele tinha graça para estar naquele lugar, tudo foi mudado. O que era para ter sido morte, Deus tornou em vida. O que era para ter sido a destruição daquelas pessoas, Deus transformou num grande testemunho. Amém? E aí, a pergunta é a seguinte: será que Deus não pode fazer na vida de cada um, por intermédio de cada um de nós, sim ou não? Ele faz. Agora, tem que me colocar no propósito. Tem que analisar, estudar as consequências, fazer as escolhas certas, tomar as decisões certas. Amém, pessoal? Gálatas 3 diz assim, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Se ele nos redimiu da maldição, então por que eu vou tornar para lá? Se ele já me tirou da condição de maldito, por que eu vou tornar por conta própria para essa condição? Está vendo como é que é? Olha aqui para mim, por favor. Diga assim, para quem está ao teu lado, diga assim, presta atenção. Olha o que eu vou mostrar para você. O que eu estou lendo com você aqui, acaba de uma vez por todas, elimina de uma vez por todas aquele argumento assim, mas eu acho que eu nasci para ser infeliz mesmo. Eu acho que na minha vida nada é para dar certo mesmo. Eu acho que eu nasci para essa vida desgraçada. Não, querido, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição no nosso lugar. Diga assim comigo, por favor: se Cristo, diga, me redimiu da maldição, se tornando maldição no meu lugar, diga então, não tem porquê, diga, essa maldição está na minha vida. Entendeu? Porque às vezes a pessoa diz assim, só pode ter uma maldição na minha vida, só pode ter uma praga na minha vida, só pode ter alguma coisa na minha vida. Sabe qual é a maldição que tem na vida de muitas pessoas? A maldição das escolhas erradas. Entendeu? Essa é a verdadeira maldição da vida de muitas pessoas, a maldição das escolhas erradas. Porque a maldição espiritual, a Bíblia diz que Cristo já tomou no nosso lugar. Então isso não tem mais poder sobre você. Agora, nós precisamos crer nisso e romper com isso de uma vez por todas. Eu preciso acreditar nisso e me libertar. Você precisa acreditar e se libertar, vencer, romper de uma vez por todas com esse sentimento de autocomiseração. Entendeu? De ficar alimentando essa coisa de que comigo é mais difícil, comigo é mais complicado, que não é para mim, porque na minha vida. Não, querido, muda as escolhas, muda o resultado, muda o espírito, muda o resultado. Diga isso comigo, por favor: muda as escolhas, muda o resultado. Diga: muda o espírito, muda o resultado. Muda o espírito, muda o resultado. Muda a escolha, muda o resultado. Cristo já nos redimiu da maldição da lei.
2 Coríntios 8:9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, diga comigo, se fez pobre, para que pela sua pobreza, lê em voz alta por favor. Não, por favor, lê em voz alta por gentileza. Entendeu? Eu acho que eu tenho que ser pobre mesmo, eu acho que eu nasci para viver essa vida. Não, querido. Não, você está equivocado. Você está equivocado. Se você acredita nisso, eu sinto te dizer que até você acreditou numa mentira. Você precisa romper com isso. Sabe por quê? Porque Cristo já se fez pobre para que você enriquecesse. Essa é a vida que Ele tem para você. E esse é o resultado que Ele tem para você. Agora, você toma posse. Na Almeida diz assim, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que Ele pela sua pobreza enriquecesseis. Na NVI, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor a vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Na King James, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Amém? 3 João, amado, desejo que te vá bem, diga comigo, em todas as coisas. Em algumas? Em todas. Que tenha saúde, assim como o bem vai à tua alma. É todas. Não é algumas. Não é essa ou aquela. Não é, sabe aquela... Se você ainda tem isso, por favor, se liberte o quanto antes. Sabe aquela história do sorte no jogo, azar no amor? Se você acreditava nessa besteira, elimina isso, por favor, tá? Você foi criado para ser bem-sucedido em todas as coisas. Mas no jogo não, liberta do jogo. Entendeu? É no amor, é na saúde, é na alegria, é na prosperidade, é na família, é na vida espiritual. Você foi criado para ser bem-sucedido em todas as áreas. Diga assim comigo, por favor, eu fui criado. Diga para ser bem-sucedido. Diga em todas as áreas. Diga para ter saúde, diga para ser próspero, para ter uma família abençoada. É em todas as áreas. Amém? Fique em pé, por favor. Gálatas 3:29. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quando Deus chamou Abraão, Deus fez 7 promessas a Abraão. E a Bíblia diz que nós somos herdeiros dessas promessas. Isso é para a tua vida, isso é para hoje. Diga comigo, por favor, farei de você um grande povo. Diga, eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome. Diga, você será uma bênção. Diga, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Agora eu quero que você diga isso trazendo para você. Diga assim comigo, eu serei. Diga, um grande povo. Diga, Deus vai me abençoar. Diga, Deus vai tornar famoso o meu nome. Diga, eu serei uma bênção. Diga, os que me abençoarem serão abençoados. Os que me amaldiçoarem serão amaldiçoados. Diga, por meu intermédio. Diga, todas as famílias da terra. Diga, todos os que cruzarem o meu caminho. Diga, serão abençoados. É isso. É isso. É isso que tem que acontecer. É assim que tem que ser. Nós enfrentamos desafios? Enfrentamos. Mas em Cristo nós vencemos todos.
Você tem graça, você tem poder para vencer qualquer situação. Agora você precisa decidir vencer. Diga assim comigo, por favor, tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Quando Abraão deixou a sua casa, a sua parentela, deixou uma vida construída para seguir a direção de Deus, foi pela fé. Ele não tinha nada, ele não via nada, ele não sabia nem para onde estava indo. É pela fé. Entendeu? Às vezes, Deus nos direciona em coisas, às vezes Deus nos orienta em coisas, Deus nos impulsiona em coisas que é pela fé. Nós não sabemos como é que aquilo vai ser, nós não sabemos aonde que aquilo vai dar, nós não sabemos como Deus vai trabalhar, mas é pela fé. Eu creio, Senhor, eu estou aqui, se o Senhor está me mandando fazer, eu vou fazer. Se o Senhor está me direcionando nisso, não importa, eu creio e eu estou seguindo. Eu já sei como vai ser o final, eu sei que no final tudo vai dar certo. Se Deus está no negócio, se Deus está te impulsionando, você já sabe o final, você sabe que aquilo vai funcionar. Você sabe que aquilo vai prosperar, então não tem por que ter medo. Não tem por que se preocupar. Amém? Deixa eu ler um último versículo com você para nós orarmos. Efésios 2:20. Porque somos obra das mãos do Mestre, obra de arte, criada em Cristo Jesus. Diga comigo, renascida de cima. Diga, transformada espiritualmente. Diga, renovada e pronta para ser usada para boas obras. Diga que Deus preparou para nós de antemão, tomando caminhos que Ele colocou para que nós andássemos nele, vivendo a boa vida que Ele predisse e preparou para nós. Diga comigo, por favor, diga, Deus tem uma boa vida para mim. Diga, Deus me chamou e me preparou. Diga, para viver, diga, uma boa vida. Diga, uma vida plena, uma vida abundante. Diga, uma vida vitoriosa em todos os aspectos. É para isso que Ele te chamou. É para isso que Ele te chamou. Você é a obra-prima das mãos do Mestre. Você não é qualquer pessoa. Viu? Você não é qualquer pessoa. Eu não sei o que você ouviu na caminhada. Eu não sei quais as mentiras que você ouviu, eu não sei o que contaram para você na caminhada, mas a verdade é que você é obra-prima das mãos do Senhor. Você foi criado, transformado, renovado e preparado, diga comigo, por favor, para viver boas novas. O Evangelho é boas novas. Você foi criado para viver boas novas. Você está sendo preparado para viver boas novas. Entendeu? Tudo que nós estamos falando aqui, tudo que nós estamos fazendo aqui, é Deus te preparando para viver boas novas. É Deus puxando alguns de volta para o trilho, para poder viver boas novas. Para poder viver e desfrutar da boa vida que Ele preparou para você. Exatamente isso. E se você entendeu outra coisa, quer dizer para você que está errado. Está completamente errado. Deus trabalha conosco. Deus nos prepara com um único propósito, para que Ele possa cumprir em cada um de nós e através de nós tudo que Ele prometeu. Entendeu? É para isso. Esse é o único propósito. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu quero que você feche os teus olhos, por favor. Queridos, é a noite de mudança para muitos e eu acredito nisso. Eu creio que
Muitos de vocês estão aqui por um propósito. Deus está te trazendo de volta para a direção. Muitos Deus está trazendo de volta para o curso certo, para a direção certa. Eu acredito que muitos talvez por conta de não analisar as consequências, perderam muita coisa, passaram por muita coisa. É possível que muitos estejam ainda passando por muita coisa, vivendo as consequências, carregando as consequências de não ter analisado antes. Mas Deus está trazendo você de volta hoje, de volta para a direção, de volta para os trilhos, porque Ele tem uma boa vida para você. Ele tem uma vida plena para você. Ele tem uma vida vitoriosa para você. Talvez você diga assim, eu estou igual Paulo, estou igual o pessoal daquele navio. Minha vida está à deriva, já joguei tudo para fora, já comecei a desmanchar o barco para tentar segurar alguma coisa, e é possível que muitos digam assim, eu já não vejo salvação. E a palavra para você é: tenha coragem. Tenha coragem. Se Deus te preservou até aqui com vida, se Ele te permitiu chegar até aqui com vida, porque muitos talvez nem era para estar vivo. Se Ele permitiu que você chegasse até aqui, se Ele te sustentou e te trouxe até aqui, então saiba que nada está perdido. Nada. Nada. E agora, Ele te coloca de volta no caminho. Ele te coloca de volta nos trilhos. Ele te puxa de volta para a direção certa. Porque Ele vai fazer. Ele tem uma vida boa para você. Se você diz assim, pastor, a minha vida não é uma boa vida, Ele tem uma boa vida para você. Ele tem uma vida plena para você. Ele tem boas obras para você. Ele tem coisas novas para você. Agora eu quero que você rasgue o teu coração. Fala com Ele aí no teu lugar. Fala com Ele. Se você sabe que essa é a tua história, a tua realidade, diga a Ele, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu me identifico com essa mensagem, Senhor. Eu sou esse que saiu do caminho, eu sou esse que não ouviu a direção, eu sou esse, meu Deus, que, Senhor, já jogou tudo para fora do barco, eu sou esse que a minha vida está à deriva, eu sou esse que já não tem mais expectativa de mudança, eu sou esse, Senhor, que, como Jonas, meu Deus, resolveu trilhar o caminho inverso, mas hoje, Senhor, hoje eu estou aqui e eu creio, meu Deus, eu creio, Senhor, em mudança. Eu creio no teu poder, eu creio na tua misericórdia, eu creio, meu Pai, ó meu Deus, que o Senhor, ó meu Deus, pode mudar minha história, eu creio que o Senhor pode curar o meu destino, eu sei que o Senhor pode restaurar a minha vida, eu sei, meu Deus, eu sei que o Senhor pode me levar, ó meu Deus, para coisas maiores, eu sei que o Senhor pode me levar, meu Deus, para uma outra história, para uma outra realidade, o Senhor pode me levar, meu Deus,
Deus, para um novo tempo. E eu quero isso, meu Deus, eu quero esse novo tempo, eu quero essa nova história, eu quero essa boa vida que a tua palavra promete. Eu quero, meu Deus, essas boas novas que estão escritos na tua palavra. Diga a ele: Senhor, eu não aceito mais carregar maldição, eu não aceito mais carregar, ó meu Deus, esses problemas que eu tenho carregado, eu não aceito mais carregar essas situações que eu tenho carregado, esse peso, esse fardo, essa angústia, essa acusação, esse medo. Eu não aceito mais, ó meu Deus, ter que conviver com as experiências, ó meu Deus, com as consequências espirituais, ó meu Deus, que eu venho convivendo. Não, eu não aceito, ó meu Deus. Então entra agora, entra na minha vida, ó meu Deus, arranca de uma vez por todas a maldição, arranca de uma vez por todas esse problema, coloca um ponto final, ó meu Deus, na dor, coloca um ponto final no sofrimento, coloca um ponto final na aflição, coloca um ponto final, ó meu Deus, na angústia, no desespero, coloca um ponto final na depressão, na opressão, coloca um ponto final, ó meu Deus, nas perdas, coloca um ponto final, Senhor. Ó meu Deus, eu oro por cada pessoa, eu oro pelo teu povo agora, eu oro por essa pessoa, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, esse que rasga o coração, ó meu Deus, esse que abre o coração, ó meu Pai, porque ela entendeu, Senhor, que só há mudança no Senhor, ela entendeu que só há transformação no Senhor, ela entendeu, meu Deus, que só há libertação no Senhor, é voltando para o início, e o Senhor é o início, ó meu Deus, é voltando para o começo, e o Senhor é o começo. Meu Pai, então, ó meu Deus, vem agora, vem ao encontro do teu povo, peça a Ele, diga: Senhor, vem ao meu encontro, ó meu Deus, muda a minha vida hoje, muda a minha história hoje, muda a minha realidade hoje. Diga a Ele: eu não aceito mais viver um dia sequer nessa realidade, eu não aceito mais viver um dia sequer nessa situação, eu não aceito mais viver um dia sequer, ó meu Deus, dessa forma. Não, meu Senhor, eu creio, meu Deus, eu creio em mudança. Então vem ao meu encontro, Senhor, vem ao meu encontro, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família, ó meu Deus, entra no meu trabalho, entra na minha empresa, entra nos meus negócios, entra, meu Deus, entra com a resposta, entra com a providência, entra com o socorro, entra com a solução, entra, meu Deus, entra com a mudança, meu Pai, que eu preciso, em nome do Senhor Jesus. Isso, fala com Ele, rasga o teu coração, rasga o teu coração e diga a Ele, peça a Ele que entre lá. Qual é a área que você tem colhido resultados que você não gostaria de colher? Diga a Ele: Senhor, entra nessa área da minha vida e muda tudo, entra nessa área da minha vida e transforma tudo, Senhor. Diga isso a Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Peça a Ele: entra lá, Senhor, entra lá. Entra lá. Eu não posso mudar isso sozinho, mas o Senhor pode. Eu não posso resolver essa situação sozinho, mas o Senhor pode. Oh meu Deus, eu não posso mudar o rumo da minha história por conta própria, mas o Senhor pode. Eu não posso alterar o meu destino sozinho, mas o Senhor pode. Eu não posso, meu Deus. Então faça, Senhor, faça na minha vida, faça na vida do teu povo. Meu Deus, faça na vida dessa pessoa. Entra lá, Senhor, entra lá, entra na casa dela. Entra, meu Deus, entra na família, entra no casamento, entra, meu Deus, entra na vida dos filhos. Senhor, entra lá. Oh, meu Deus, entra na vida financeira, entra no trabalho, entra na empresa, entra nos negócios, entra lá, Senhor, e muda tudo, Jesus, muda tudo, Senhor, muda tudo. Eu creio, meu Deus, o Senhor tem boas novas para o teu povo. O Senhor tem uma boa vida para essa pessoa. O Senhor tem resultados novos para ela. O Senhor tem um novo tempo para ela. O Senhor tem uma nova colheita para ela. Uma colheita de bênção, de vitória, de crescimento, de ascensão. O Senhor tem, meu Pai, e eu creio nisso, meu Deus. Então entra em ação, Senhor. Faz a obra que só o Senhor pode fazer. Meu Deus, faz a obra que só o Senhor pode fazer.
Em nome de Jesus, muda tudo agora. Muda tudo agora. Muda tudo agora, Senhor. Enquanto nós oramos aqui, ó meu Deus, que mudanças aconteçam, que milagres aconteçam, que o sobrenatural aconteça, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, creia nisso. Toma posse. Em nome de Jesus eu declaro, eu profetizo sobre a tua vida um novo tempo. Eu profetizo sobre a tua vida o começo de uma nova história, de uma nova realidade. Eu profetizo sobre a tua vida novos resultados. Eu determino em nome do Senhor Jesus, seja livre de tudo aquilo que te oprimia, seja livre de tudo aquilo que te afligia, seja livre de tudo aquilo que te aprisionava, seja livre, livre, livre do medo, livre da angústia, livre da depressão, da opressão, livre, livre desses resultados negativos que te acompanharam até então, seja livre deles. Eu declaro isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Um novo tempo, uma nova história, uma nova realidade, novos resultados. Eu declaro isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja livre, seja livre, receba essa mudança, receba em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Querido, não importa como você entrou aqui, você não saiu mesmo. Não importa como você entrou, não importa o que você entrou por essas portas passando, vivendo a tua realidade, você sai para uma nova história, você sai para uma nova realidade, você sai para um novo tempo, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, creia nisso, creia nisso. E eu quero que você, num ato de fé, eu quero que você comece a declarar tudo aquilo que você vai viver a partir dessa noite, tudo aquilo que você vai viver a partir desse momento, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, o que é que não estava acontecendo que vai acontecer a partir de hoje? O que é que não estava fluindo na tua vida que vai fluir a partir de hoje? Quais as áreas que não prosperavam mais que vão passar a prosperar a partir de hoje, no nome do Senhor Jesus? Profetiza sobre essas áreas da tua vida, profetiza sobre elas. Diga, pode não ter prosperado até hoje, mas a partir de hoje essa área vai prosperar. Ela pode não ter fluído, não ter frutificado até hoje, mas a partir de hoje ela vai fluir, ela vai frutificar. Eu posso não ter sido feliz até hoje nessa área da minha vida, mas a partir de hoje eu serei, em nome do Senhor Jesus. Declare sobre essa área da tua vida, num ato de fé. O que é que você vai viver a partir de hoje? O que é que vai acontecer a partir dessa noite? Como as coisas vão fluir a partir de hoje, em nome de Jesus. Isso, libera essas palavras. Palavras têm poder. Foi concedido poder à igreja e nós somos a igreja. Você tem poder, há poder nas tuas palavras. Então libera essas palavras, declara em nome de Jesus. Profetiza, libera palavras poderosas, palavras de destino. Libera sobre a tua casa, libera sobre a tua família, libera sobre o teu casamento, libera sobre o teu trabalho, sobre a tua empresa, sobre a tua vida financeira, sobre a tua saúde. Libera, palavras têm poder, libera, faz sair pela tua boca, declara. Como será a partir de hoje? O que é que vai acontecer a partir de hoje, em nome de Jesus? Ah, Senhor, ouça cada oração, ouça cada palavra que sai da boca do teu povo, Senhor. Confirma cada uma delas. Oh meu Deus, eu oro para que o Senhor confirme cada palavra que sai da boca dela, Senhor. Confirma cada oração, confirma cada declaração, confirma, Senhor, e que ela viva, oh meu Deus, os resultados para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, faça isso, Senhor. Faça isso. Faça isso. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Em nome de Jesus. Diga isso, adore a Ele. Diga a Ele, eu creio. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo. Ah, eu vivo do que creio. Vivo do que creio. Irás prover de novo.
ti. A tempestade, O vento forte vento forte, não vão roubar. não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade E o vento forte e o vento forte não vão. não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque Se eu estou se eu estou guardado guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é. Seu nome é Jeová. Ah, o Deus provedor está com você. De novo, Ele vai. eu creio em Ele vai. ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Feche os teus olhos um instante, por favor. Agradeça a Deus. Diga a Ele: obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pelas mudanças que eu creio que eu começo a viver a partir de hoje. Obrigado pelos resultados que eu começo a viver a partir de hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós te agradecemos. Eu te agradeço, Senhor, porque eu creio que hoje vidas estão sendo transformadas. Eu creio, Senhor, que para muitos hoje começa, meu Deus, um novo tempo. Um tempo de glória. Um tempo de vitória. Um tempo de crescimento, de progresso, de ascensão. Eu creio, meu Deus, que muitos a partir dessa noite começam a viver uma boa vida. A vida que o Senhor tem preparado para nós. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Obrigado. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas bem forte.